Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a melhor notícia. E vamos ler Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31, em que o profeta Isaías, usado pelo Senhor, diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, amém. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o Evangelho faz conosco. O profeta aqui começa a perguntar: será que você não sabe, nunca ouviu falar quem Deus é? E ele continua depois a dizer o que ele faz. O Evangelho é boas novas. Todos nós, ao recebermos, que aqui estamos, ao recebermos o Evangelho, entendemos isso, testemunhamos disso. O Evangelho é bom, são boas novas, é uma novidade que nos agrada, que nos faz bem, que nós precisamos. O Evangelho nos lembra que Deus é bom, que o próprio Deus não apenas é bom, mas é amor, e que por ser amor, Ele é generoso. Na sua generosidade, por seu amor por nós, Ele é manso. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é paciente, não se ira facilmente, graças a Deus por isso. A Bíblia nos diz que Deus é gentil, ao mesmo tempo que Ele é poderoso, Ele é milagroso. E a Bíblia nos declara que Deus está perto. Um Deus tão bom, tão cheio de graça, tão amoroso, está perto, está disponível. Eu gosto de dizer que Deus, muitos de nós imaginam Deus longe, distante, sentado num trono, todo de branco, com uma barba branca, um Deus velho, um Deus chato. Mas Deus, na verdade, Ele é aquele Pai que é sempre presente. Eu estou aqui e eu vejo o pequeno Isaac no colo do Lopes. Deus é isso. Deus é aquele Pai que está próximo, que se importa, que ama, que quer saber, que quer fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas vidas. É um Deus que é bom e tem prazer em nos abençoar. A grande questão do Evangelho é que até hoje muitos não ouviram. Muitos não conhecem a mensagem do Evangelho, ao ponto de Isaías, há milhares de anos atrás, perguntar: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Uma rápida pesquisa: quantos aqui nasceram na igreja? Tem pais crentes, cresceram na igreja? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui se converteram ao longo da vida? Tem todos nós, mesmo os que cresceram na igreja, também se converteram ao longo da vida. Com quantos anos você se converteu? 13? Novinha? Quantos anos? 8. Eu também, 8. 58. Quem se converteu depois dos 20? 14, depois dos 20, depois dos 20, depois dos 20, depois dos 20. Alguém aqui se converteu já nos 30? 40? Eu sei que a Nancy já falou ali atrás. Sei que o Fernando também está louvando com a gente. Fernando também foi já depois dos 50. O que era Deus para você antes? O que o mundo falava de Deus para você antes? O que era o evangélico para você antes? Certamente, se não todas as pessoas, mas a maioria das pessoas que você tinha ao seu redor, se crentes eram, não davam bom testemunho. Porque senão,
eu teria aceitado a Jesus mais cedo. Mas certamente as pessoas falavam mal dos crentes. Certamente as pessoas falavam mal de Deus, falavam mal das igrejas. Pastor é tudo ladrão, só quer saber do teu dízimo. Como se a igreja católica não tem dinheiro não, né, pobre? Pois é, tadinha da igreja católica. Precisamos ajudá-la. Ela só tem um país, que é só dela. Nada de demais. Certamente você ouviu esses crentes malucos, esses crentes surtados, esses bíblias. Queria eu que os crentes hoje fossem conhecidos como bíblias. Seria muito bom. Certamente a mensagem, a visão, a perspectiva que você tinha de evangelho antes de conhecer a Jesus era errada. Muitos até hoje são enganados. São enganados pelas mentiras de Satanás. São enganados pela visão que o mundo quer que você tenha do Evangelho. O mundo quer que nós pensemos no Evangelho como algo chato, algo proibitivo, algo negativo, cheio de nãos. Quando que, na verdade, o que é mais libertador do que a verdade que nos liberta? O que traz mais alegria do que Jesus que satisfaz? Onde nós temos verdadeira paz, senão nele. O que é paz para esse mundo? Paz para esse mundo é ausência de guerra. Paz para esse mundo é quando no Brasil o tráfico manda dizer que não vai acontecer nada. Ai, estamos em paz. Não está. O que é paz? Paz é quando você viaja, você está numa praia. Isso é paz. Como se os seus problemas magicamente desaparecessem. Isso não é paz. Paz, Jesus diz, dou como não como o mundo dá. A paz do nosso Deus excede o nosso entendimento. A gente pode tentar entender essa paz que nós sentimos. No momento mais difícil da vida você vai ter paz. Como? Excede o entendimento. Só Deus sabe. Mas a verdade é que muitos são enganados. Muitos até hoje. E vi isso ontem no rosto, nas feições dos pais e mães que entravam aqui para pegar os seus filhos. Muitos até hoje têm uma perspectiva tão negativa do Evangelho. Tem a perspectiva que os evangélicos são loucos. E somos, porque a loucura de Deus é maior do que a sabedoria desse mundo. Tem uma perspectiva tão errada, tão enganosa. Como certamente muitos aqui, em algum momento da vida, tiveram uma perspectiva tão enganada do que é Deus, do que é Espírito Santo, do que é poder de Deus, do que é o céu, do que é a esperança que nos aguarda. É triste porque cada vez mais a igreja não tem feito nada a respeito disso. Muitos não conhecem, muitos são enganados. O profeta Isaías pergunta: vocês não conhecem, não ouviram falar? Vocês nunca ouviram falar quem Deus é? O que nós temos feito a respeito? Disse aqui hoje mais cedo e repito, com convicção. As nossas crianças nesse mês que tiveram para evangelizar, para convidar pessoas para o culto, certamente falaram mais de Jesus e da igreja do que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. Essas crianças convidaram seus coleguinhas para estarem aqui. Foi um passo de fé, coragem. E nós vimos o testemunho, nós vimos o resultado. Muitos de nós crentes temos guardado as boas novas para nós mesmos. Muitos de nós temos escolhido pegar o evangelho e escondê-lo. É meu e só meu. Muitos de nós temos guardado essas boas novas. E a pergunta é: o que Jesus pensaria? O que Jesus pensaria ao saber que nós, a sua igreja, que somos chamados para sermos os pés de Jesus, para irem, temos ficado? O que Jesus pensaria? Atos capítulo 9, versículos 15 e 16, nos fala dos apóstolos. Aliás, essa é a próxima passagem, desculpa. Atos 9, 15 e 16 é Ananias, ao ser chamado pelo Senhor para orar pelo apóstolo Paulo. O Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios
seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O Senhor diz a Ananias o quanto Paulo há de sofrer pelo nome dele. E certamente, muitos de nós lemos isso e pensamos, tadinho, deu ruim. Coitado do apóstolo Paulo, vai ter que sofrer pelo nome do Senhor. Mas Atos capítulo 5, antes de nos apresentar essa informação, nos mostra que os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles celebraram o fato de sofrerem pelo nome do Senhor. Eles celebraram o fato de sofrerem pelo Evangelho. Eles celebraram o fato de serem perseguidos. E nós? O que te alegra? O que te faz bem? O que você celebra? O que você regozija? O que te traz felicidade? Conversamos sobre isso aqui domingo passado na escola dominical. Muitos entendem felicidade como um ato, uma coisa constante, não é. Nós temos momentos felizes. A alegria é o que é constante. Pastor, mas eu aprendi errado a minha vida toda. Sim, porque não leu a Bíblia. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não é a felicidade do Senhor. É a alegria que Deus nos dá. Essa é a nossa força. Vou pedir só para fecharem a porta do gabinete, por favor. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é tão bom que nós nos alegramos em sofrer por Ele. Eu vou dizer mais uma vez. Deus é tão bom que nós nos alegramos em sofrer por Ele. Eu vou falar mais uma vez porque eu acho que você ainda não entendeu. Deus é tão bom que nós nos alegramos em sofrer por Ele. Obrigado. Ouvi um aleluia, ouvi um glória a Deus, ouvi um amém. Estava precisando de confirmação, porque eu tenho certeza que para muitos isso aqui não é verdade. Para você isso é verdade? Você se alegra em sofrer pelo nome do Senhor? Ou, pastor, nunca sofri pelo nome do Senhor. Você vai se alegrar quando sofrer? Ou você vai pular fora? Vai desistir? Não, isso não é para mim não. Não, isso é muito pesado, isso é muito difícil. Não quero sofrimento, já sofro muito nessa vida. Verdade. Todos nós passamos por sofrimentos, todos nós passamos por tribulações, todos nós passamos por ansiedade, todos nós temos os nossos próprios problemas. Mas o que a Bíblia me diz? Que é melhor sofrer por fazer a vontade de Deus do que por sofrer pelas nossas próprias decisões. Se eu perguntasse aqui, quem nessa manhã tem um problema, seja financeiro, seja de saúde, seja o que for, certamente todos nós levantaríamos as mãos. Porque todos nós aqui passamos por problemas. Seja um problema no trabalho, seja um problema emocional, seja uma questão de saúde, seja uma questão de dinheiro, seja uma questão no seu relacionamento, seja o que for. A sua preocupação com seus pais, a sua preocupação com familiares, com seus filhos. Se a gente vai sofrer, se a gente vai passar por problemas, por que não fazer pelo nome do Senhor? Por que não fazer por algo melhor e maior? Nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tribulação produz perseverança. Se você é fraco, se a sua fé é fraca, está faltando perseverança. Está faltando se colocar na brecha. Está faltando se colocar à disposição do Senhor. E literalmente, querido, sofrer um pouquinho pelo nome dEle. O sofrimento não é necessariamente, pastor, a perseguição no Afeganistão, no Irã contra a igreja. Ok, sim.
Mas muitas vezes sofrer pelo nome do Senhor é você se colocar à disposição para servir na igreja e aprender que a sua vontade, que o seu achismo, não é a melhor coisa. É literalmente levar uma correção por parte do seu pastor, por parte de um líder, por parte de um diácono, para que a gente possa aprender da forma correta. Quantos aqui alguma vez tiraram 0 numa prova na escola? Ah, mentira! Só 2 pessoas aqui tiraram 0 uma vez na escola. Não levanta a mão não, Isaac, não levanta a mão não. O Isaac aqui, quietinho. Ok, quantos aqui já tiraram uma nota baixa, então, numa prova na escola? Ah, ok, está melhorando. A sinceridade está voltando, graças a Deus. E aí, o que você faz? Você tira uma nota baixa. O que você faz para a próxima prova? Oh, mas é óbvio, você estuda, você aprende, você decora, você dá seu jeito para você conseguir passar naquela matéria. Para compensar. Da mesma forma na igreja, na nossa vida com Deus. Ninguém aqui nasce pronto. A gente tem que passar por um crescimento. E aí eu vou perguntar uma coisa que talvez menos pessoas levantem as mãos. Mas quantos aqui já levaram bronca de um pastor? Eu vou ser o primeiro. Já levei muita bronca. Já levei muito direcionamento. Tiago, faz assim. O que você quis fazer está certo. Mas olha, faz dessa forma. Fala desse jeito. É necessário. Quantos aqui já levaram uma bronca dos pais? 100%, né? Quantos aqui já apanharam dos seus pais? O Márcio está até cobrindo o rosto, sim. O Márcio está até botando a mão na cabeça. Por quê? Porque precisou. Porque precisava de disciplina. Porque precisava crescer, precisava melhorar, precisava aprender. Da mesma forma, a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. O caráter aprovado, ele vem literalmente da forja, do problema. Ele vem da tribulação. Quando a gente persevera através da tribulação, o nosso caráter ele é modificado. Existe uma frase no mundo, tá? A sabedoria popular, de que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis ou bons. Tempos bons geram homens fracos. Fracos. Por quê? Porque eu cresci no bem bom, nunca precisei fazer nada e fiquei por isso mesmo, e a vida é assim, eu mereço todas as coisas, todo mundo tem que me dar todas as coisas. A vida é assim? Quantos aqui tem que trabalhar pelo seu dinheiro? Todos nós. Quantos nós não temos que nos esforçar para conquistar alguma coisa? Todos nós. Todos nós precisamos nos esforçar, precisamos fazer o nosso melhor, mas tempos fáceis, tudo na mão, uma criança mimada, a Bíblia declara, envergonhe seus pais. Uma criança que tem tudo, que não precisa lidar com o não, envergonhe seus pais. A pastora Isabela pode testemunhar, no nosso tempo nos Estados Unidos, ela certa vez foi fazer babysitting numa casa, e a primeira coisa que a mãe disse é, aqui na nossa casa nós não falamos não. Porque a nossa filhinha, ela não tem a maturidade emocional para lidar com a negatividade do não. Eu falei para a Bela, se eu tivesse me falado isso, eu falei para a mulher na hora, me dá $1 milhão. Não tem não nessa casa? Me dá $1 milhão, estou resolvido, não preciso nem trabalhar. Você acha que essa criança vai crescer mimada ou vai crescer saudável? Doente. Por quê? Porque nunca vai entender que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E apenas quando nós temos esse caráter aprovado é que nós temos esperança. A esperança que não nos decepciona. A esperança que é uma certeza. O céu é a nossa esperança que não nos decepciona.
Nosso Senhor é amoroso, é bom, é cuidador. Essa é uma esperança que não nos decepciona. É o futuro que nós sabemos está nas mãos do meu Deus. Fé é saber, e esperança, querido, é celebrar. Eu sei que o céu é meu. Eu sei que Deus, eu sei que Jesus, porque Ele disse, foi e está a preparar-nos lugar na casa do seu Pai. Então eu já celebro, eu já sei, a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei que o meu Deus é maior, eu sei que Ele é poderoso. O profeta Isaías declara, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. O que você precisa nessa manhã? Deus pode, Ele vai fazer e Ele nunca se cansará de fazê-lo. O que eu preciso? Deus pode. Se eu fizer a minha parte, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. E Ele nunca se cansará de fazer o quê? O que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Esse é o Deus que nós servimos. E o profeta Isaías continua a dizer, Ele é aquele que fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se tem uma coisa, querido, que assim me desmotiva, é uma pessoa que fica murmurando, que fica reclamando. Eu estou cansado. Está difícil. É a minha vida. Tadinho de mim, tadinho de mim, tadinho de mim. Desculpa, crente não é. Porque a Bíblia declara que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A Bíblia mente? Desculpa, eu preciso de uma resposta mais firme. Obrigado, Fernanda, você me respondeu. A Bíblia mente? Então, querido, se você está cansado, espera no Senhor. Se você está, pastor, eu estou acabado. Cadê a sua fé? Cadê a sua vida com Deus? Cadê a sua rotina de oração? Cadê a sua proximidade, a sua busca pelo Senhor? Está faltando. É pouco. Só pode ser, porque a Bíblia não mente. Certa vez nós tivemos uma mãe, eu já contei essa história aqui, na igreja de West Palm Beach também, graças a Deus aqui em Portugal não tem disso. Imagina. A mãe virou para mim, para a pastora Isabela, e disse que ia sair da igreja porque nós estávamos ensinando as crianças que elas não precisavam falar de Jesus. Falei, querida, mas você está na igreja em que o que nós fazemos é falar de Jesus. Como que a gente não vai, como é que a gente vai falar para as crianças, ou para qualquer um, que você não precisa falar de Jesus? Se eu falo isso, eu não sou igreja. Eu paro de existir. Não existe razão para nós aqui estarmos. Mas a minha filha não mente. Querida, se você acha que a sua filha não mente, não tem o que fazer por você. Se você acha que uma criança de 5 anos de idade não mente, eu não tenho o que fazer por você. Porque as crianças são todas boas, certo? Crianças não dão apelidos que machucam mais as outras. Não. Crianças não brigam na escola. Não. Crianças não ficam pegando no pé umas das outras. Não, imagina. Nada disso acontece na escola, não é verdade? Mas a gente acha, não, porque o meu filhinho, porque a minha filhinha, porque o meu netinho, porque a minha netinha, eles são perfeitos, são anjinhos. Nós tivemos um pai que certa vez chegou na igreja também, chamava seus filhos de pequenos terroristas. Não vamos para o outro extremo, também não precisamos disso. Mas é sério? Você acha que a pastora falou para sua filha que não precisa falar de Jesus? Você prefere acreditar em quem mente do que na palavra de Deus? Você prefere acreditar que se você está cansado é porque Deus está falhando? Ao invés de entender que você precisa aprender a esperar no Senhor, para que as suas forças sejam renovadas, para que você possa voar como águia, correr e não ficar exausto, andar e não se cansar? Querido, e eu vivo por essa verdade. O que te falta, o Senhor transborda.
O que te falta? Ai, pastor, me falta paz. Deus transborda de paz. Me falta alegria. Deus transborda de alegria. Me falta dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Me falta saúde. Ele diz que Ele é o Jeová que cura, Jeová Rafá. Ele é o que provê. Ele é o que dá. Ele é o que cura. O que te falta? Deus transborda. Mas eu preciso confiar nele. Eu preciso mudar a minha perspectiva. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Para os que cresceram com a Almeida corrigida e a tenham em abundância. Cristo já nos foi dado. Ele nos faz transbordar. Talvez hoje você esteja se sentindo seco. Talvez você esteja se sentindo... pastor, eu não sei do que eu tenho transbordado. Em nome de Jesus, decide, transborda a melhor notícia, transborda o Evangelho, transborda a bondade de Deus, transborda da tua gratidão por Ele, transborda da alegria que Ele te dá, transborda em saber que as promessas dEle são sim e amém em nós. Decide transbordar. A verdade, querida, é que qualquer copo, qualquer pia, qualquer coisa que você tenha, que você enche de água, aquilo só transborda se você começar a colocar água ali dentro. Nenhum transbordar começa do nada. Nada transborda sozinho. A não ser os malucos que acreditam na teoria do Big Bang, que do nada explodiu e virou todo o universo. Nada transborda sozinho. Tudo começa a encher. Começa de pouquinho em pouquinho. Você abre a pia, coloca o copo vai começar a encher, vai começar a subir, e aí então ele transborda. Se você quer sair daqui nessa manhã, da secura espiritual, longe de Deus, morno na tua fé, para transbordar de alegria, de paz, desculpa, não vai. Porque nem você sabe lidar com esse transbordar nesse momento. Mas é necessário querer. É necessário decidir. É necessário dizer, Senhor, eu creio. E porque eu creio, eu vou viver. Nós falamos disso hoje de manhã na nossa escola dominical. A nossa lição hoje foi sobre vontades. E fizemos exatamente o traçado do pensamento que gera uma emoção, que gera uma vontade, que gera um ato. Se não começar do pensamento, se não começar da fé, se não começar do que eu sei, e eu sei que a palavra de Deus é verdadeira, eu sei que o que Deus diz é verdade, é sim e é amém, eu sei que Ele não se cansa em nos abençoar, eu sei que Ele é generoso, eu sei que Ele é bom, eu sei das boas novas do Evangelho. Então, já que você sabe, pense nessas coisas. É o que diz a palavra de Deus. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é do alto, pense nessas coisas. Gera no teu coração um sentimento, uma vontade, um querer por mais de Deus. E aí sim, esse querer, essa vontade vai te fazer perseverar pelas tribulações dessa vida, pelos problemas dessa vida, e através dessa perseverança, o nosso caráter é transformado. Eu sei disso, eu sou testemunha viva disso. Falei mais uma vez aqui hoje pela manhã, os 10 anos que eu e a pastora Isabela passamos nos Estados Unidos, foi uma bênção, mas foram difíceis. Tive que aprender humildade, tive que aprender a ficar quieto, tive que aprender que eu não tenho razão todas as vezes, tive que aprender a me submeter. Na pandemia, a coisa mais difícil foi fechar a igreja. Porque eu falei para a pastora Isabela, a gente conversando, eu falei, quem sou eu para fechar a casa de Deus? Mas o governo mandou fechar, mas quem sou eu para fechar? Eu não quero fechar. Meu papel como pastor é deixar a porta da igreja aberta, é receber as pessoas. Se eu fecho, eu vou contra o que eu preciso fazer. E eu vou te dizer, foi um dos maiores momentos de intimidade, uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Foi naquela manhã, é que nós estávamos conversando sobre isso, e eu aflito. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Naquele dia, nós começamos a orar. Eu falei, vou orar, eu preciso orar, eu preciso orar. E eu me joguei no chão, eu para um lado, a pastora Isabela para o outro, e nós estávamos ali a chorar, a chorar, a chorar. E de repente nós dois sentimos
uma presença entrar pela porta, um homem entrar pela porta. E aquele homem nos consolou os corações. Aquele homem nos disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aprendam a seguir o que eu mando, o que eu determino. Ouçam a minha voz. Foram apenas versículos bíblicos. Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? E que poder e que glória nós experimentamos naquele dia. Aquele dia a minha chave mudou. A minha chave virou. Ok, o salão vai ficar fechado, mas a igreja não vai parar. Nós pegamos, fizemos kits de ceia, de Santa Ceia, porque o domingo seguinte, ao início da pandemia, era o primeiro domingo do mês. Nós fizemos kits de ceia e saímos pela cidade de West Palm Beach, indo casa em casa para entregar os kits de ceia para cada pessoa que vinha na igreja e para as famílias que também estavam ali naquela casa. Nós fizemos centenas e centenas de kits de ceia e levamos para cada um que estava ali naquela região. Falamos: domingo, vamos fazer culto, vamos fazer Santa Ceia, vamos ceiar juntos. Ceia na tua casa, mas nós vamos ceiar juntos. E durante todos os meses da pandemia, eu sou sincero para vocês, nunca trabalhei tanto na minha vida até aquele ponto. Na nossa igreja, nós fizemos cultos diários em alemão, em português, em inglês, junto com os pastores do Rio de Janeiro, os pastores da Alemanha, nós em West Palm Beach. Nós trabalhamos... Nós fizemos a quantidade de cultos que nós fizemos na igreja, foi a quantidade, como se fossem 5 anos de igreja, em 6 meses. A quantidade de cultos, de programação, a quantidade de orações, de estudos bíblicos que nós fizemos. Estava cansado, pastor? Não. Noites de louvor, tantas que nós fizemos. Ficou cansado, pastor? Não. Porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E quando a igreja reabriu, o Leandro está aqui de testemunha. A igreja reabriu e nós temos mais gente depois da pandemia do que antes. Nos Estados Unidos, apenas as Assembleias de Deus, dezenas de milhares de igrejas fecharam. Dezenas de milhares. Estou falando aqui em torno de 20 mil igrejas que fecharam nos Estados Unidos, apenas das Assembleias de Deus. Sem contar todas as outras denominações. Graças a Deus, nós entendemos. Ok. A porta, o prédio físico vai fechar, mas a igreja vai continuar. E quando nós reabrimos, assim que o governo disse, igreja, serviço essencial, reabre. Nós reabrimos no mesmo dia. E tínhamos mais gente na igreja no nosso primeiro domingo do que tínhamos no domingo anterior à pandemia. E a igreja dali só fez crescer. A igreja dali só fez se estabelecer ainda mais. A igreja ali mudou, virou. E quem é hoje a igreja de West Palm Beach, sobre os pastores Pamela e Thomas, são pessoas que chegaram daquele momento, o pós-pandemia. Pessoas que foram alcançadas através da mensagem do Evangelho pelas redes sociais. Através de uma pessoa mandando para outra um encorajamento. Através da tribulação, nós desenvolvemos perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado é a esperança. De que mesmo no momento mais sombrio, de que toda a humanidade passou até hoje, que nós passamos no nosso tempo, na nossa geração, Deus permanecia no controle de todas as coisas. E graças a Deus por isso. Logo após a pandemia fizemos batismos. Logo após a pandemia, a igreja cresceu. Logo após a pandemia, começamos tantas coisas diferentes. E 2 anos após aquele momento, Deus nos tira de West Palm Beach, nos leva para o Rio de Janeiro, para um tempo ali de 1 ano e pouco que ali ficamos, para que pudéssemos vir para cá. Eu entendo que tudo isso começou lá atrás, quando eu e a pastora Isabela decidimos: sim, Senhor, não o meu querer, não a minha vontade. Eu sou pastor da igreja, eu podia manter a porta aberta, o contrato está no meu nome. Mas Deus disse, e eu decidi ouvir. E a partir dali, tanto Deus já fez. Tanto Deus mudou. Que nessa manhã, nós transbordemos da melhor notícia. Nós decidamos transbordar do que é divino, do que é sobrenatural. Chega de viver pelas coisas desse mundo, chega de viver aflito, chega de viver com tanta preocupação, com tanto sofrimento, com tanta ansiedade, por causa de quê? De papel? De número? De conta? De quê? O que tanto te aflige?
É algo espiritual? O que te aflige é o quê? É o medo do inferno? Não, isso não é. Porque o Evangelho declara que o perfeito amor lança fora todo medo. Que nós decidamos transbordar. Pastor, mas eu estou seco. Começa. Dá o primeiro passo. Persevera. Decide. Em nome de Jesus. E muito em breve, transbordaremos. Muito em breve. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo. Decidir. Senhor, é o que eu quero. Eu vou viver por fé. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.